Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Boa noite. Depois de longo eclipse, brilha o sol. Brilha o sol com a volta do nosso astro-rei, Antônio Carlos Baldi. Astro-rei. Astro-rei. Muito bem. Antônio Carlos Baldi, que hoje abriu o programa. À minha direita, Dr. Luiz Carlos Bodanese. À minha frente, Dr. Ivori Coelho Neto. Jornalista Sérgio Reis, juiz Túlio de Oliveira Martins, sob o comando do Flávio Alcaraz Gomes. Ué, mas voltou Isto é o Astro Reis que voltou. Nosso telefone para saudar o... Cala a boca. E a nona, como é que Cala a boca. Nosso telefone para saudar o Astro Reis é 3231-5180. Só por telefone? E o e-mail também. Aceita também? Aceita também. E fax aceita? Aceita também fax. E o nosso e-mail é guerrilheiros@guerrilheiros.com.br. Não. O Antônio Carlos Baldi está estressado. @guerrilheiros.com.br. Bem-vindo e feliz ano novo, Baldi. Na verdade, o ano começa agora, né? Por que ano novo? Por quê? Perdão, Tu estás dando o ar da graça aqui, né? Aliás, o Antônio Carlos Baldi chegou hoje aqui, estava precisando de um telefone, conseguiste? Conseguiu o telefone? Um telefone? Consegui, claro que sim. Achei que por isso tu estavas estressado. Eu cheguei de viagem ontem. Viste como estava boa a chego moça? aqui e me perguntaram, vem cá, tu vais ter que fazer alguma prece lá, porque o bispo Macedo adquiriu. E eu, se for preciso, faço. Eu rezo todos os dias, por que não vou rezar lá? E iogurte Piá melhor não há, Baldi. Olha aqui, ó. Iogurte Piá, tu acha ruim o meu slogan? E tu já viu o slogan da Brahma? Brahma, a gente ama. Tu viste? Eu vou falar do meu. Iogurte Piá melhor não há. Muito melhor que Brahma, a gente ama. O iogurte do JK. O iogurte do JK, né? O iogurte Piá melhor não há. Por onde é que andasse? Flávio, hoje a governadora inovou em matéria de reunião do secretariado. Marcou para as 2h30 da tarde, reunião de todos os secretários no Palácio Piratini, mas no galpão crioulo do Palácio Piratini. Lá embaixo. Por quê? Por quê? Porque é o único lugar onde funciona o ar-condicionado do Palácio Piratini. Eu pensei que era pelo tamanho do galpão crioulo. E é grande. Para ter lugar para tanto secretário. Secretário também. Olha, secretário que não acaba mais, hein? Que maldade, hein? Que maldade. Já tem um gigantinho. Bom, só que não tem churrasco mais. A reunião começou às 2h30, continua ainda. Tá? É o cafezinho com água mineral e olha lá. Economia. Por isso que foi possível pagar em dia o vencimento do funcionalismo público do Estado, que começou hoje, 26, amanhã 27 e 28 termina. Então, em dia, todo o pagamento do funcionalismo, graças a esses cortes que a governadora determinou, principalmente na parte de custeio. É que a parte do Palácio Piratini, exceto o galpão crioulo, é um prédio histórico, e não pode... tombado, então não pode ter ar-condicionado. Realmente não tem ar-condicionado, mas não tem por essa razão. Não pode colocar ar-condicionado, porque senão iria violar um patrimônio histórico tombado devidamente. Mas dava para fazer um trabalho cuidadoso. Talvez com a tecnologia. Não, no gabinete do governador, no gabinete da governadora e no gabinete do chefe da Casa Civil, do chefe da Casa Militar, existe ar-condicionado. E nos lugares que os visitantes entram, não vai. Aí não, tem, claro, e no salão nobre também, não. No lugar, para reunir todo o secretariado, não pode ser no gabinete do governador. Ar-condicionado com os nossos clima, não pode ser considerado luxo. É necessidade. É devido a isso. Imagina alguém que fique trabalhando o dia inteiro dentro de uma sala de governo, com 1000 problemas para resolver, respirando 34, 35 graus dentro de uma sala. A camisa encharcada. Isso já era, pô. Não dá para pensar. Já chega a batata quente nas mãos, ainda mais. Um exemplo de ar-condicionado. O Teatro São Pedro sofreu uma reforma enorme, tudo isso. O Teatro São Pedro foi instalado um ar-condicionado no Teatro São Pedro, as máquinas do lado de fora do teatro, no terreno ao lado. E você não nota que tem ar-condicionado no Teatro São Pedro. Quer dizer, nota pelo conforto, mas não tem nada agressivo dentro do processo. Em compensação, o palácio, tombado ou não, tem umas janelinhas de ar-condicionado.
com umas tripinhas que saem na frente, na fachada. Pois é. Bom, em compensação, já tem movimentos contra a construção do Teatro da OSPA ali no... Sim, ontem. Sabe? Eu hoje de manhã na rádio estava... Onde é o Teatro da OSPA? Sei lá, no Parque Maria Chirosco Sobrinho, ali perto do... Vai enriquecer essa Câmara de parque, é uma obra arquitetônica seguramente atendendo os preceitos da boa arquitetura da época. Tudo. Será um símbolo da nossa... Bom, mas aí eu lembrei hoje na rádio, nós tínhamos que como é que se diz, publicar nas avenidas de grande circulação da cidade uma fotografia de 3 metros por 1,5 daquelas figuras que mandaram contra a troca, a saída do parque de exposição aqui da Getúlio Vargas para o Esteio. Teve gente que fez campanhas contra essa aberração. Nós temos que fotografar esses caras que estão aí e botar para a posteridade para saberem quem foi. Teve antas que não queriam que fizesse a Farrapos, porque ia de lugar algum para lugar nenhum. Ela começava na aviação férrea, que é onde se chega em Porto Alegre. É a grande diferença, Baldi. Tu tá dando um depoimento maravilhoso do Parque de Exposições. Eu lembro da Farrapos, eu não lembro. Sabe qual é a grande diferença? Sempre tem alguém disposto a polemizar em cima de... sempre tem alguém contra qualquer coisa que venha em favor dos outros. A diferença é que hoje em dia ninguém mais se posiciona. Essa que é a verdade. Ninguém se posiciona. Esse negócio do Teatro da OSPA, quantas vezes o doutor Nesralla esteve aqui? Aquela área lá vai ser um alívio paisagístico para a cidade se colocar o Teatro da OSPA lá. Tem até o recanto da Barranqueada, da Machada, não sei o que, no parque. Só o Teatro da OSPA não pode. É uma manifestação. Ninguém se posiciona. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu nasci em Canoas. Eu sou canoense. Sugiro para as autoridades da minha cidade, vamos levar para Canoas o Teatro da OSPA. Fica a orquestra e for em Porto Alegre, em Canoas, porque Porto Alegre não quer. Lá na Goçada de Carvalho só tem ratão. Ali eu conheço porque eu corria com o meu cachorro de noite. É o patrimônio ecológico. Estão preservados os ratões da Goçada de Carvalho. Agora, o que tem ali além de sofá boiando no rio e outras coisas boiando, que eu não vou dizer, porque é a hora da janta. O que tem ali? Nada. Qual é o interesse paisagístico? Nós temos que pôr a fotografia, nós temos que execrar essas mentes preclaras que lutam pela prosperidade. Olha aqui, teve deputado estadual que disse em programa de rádio e televisão que o transgênico dava diabetes, AIDS. Tem que publicar o nome e a assinatura do cara, a fotografia. Nós precisamos conhecer as antas que nós geramos. As associações. É um castigo, não para eles, mas para nós. Votamos nesse cara, ele mandou contra a exposição lá no Parque de Exposição em Esteio. Ele disse que aqui na Getúlio Vargas ficava melhor. Nós temos que aprender a escolher as nossas lideranças. Eu só não uso a palavra elite, porque elite é o desejável, é escola. Aquilo ali é liderança de 5ª categoria. Agora tu imagina, fizeram tudo de mão dada, todas as boiolinhas lá. Agora eu volto a dizer, Baldi, não escolhemos os melhores porque os melhores não querem participar do processo. Que não querem se misturar. Tu quer aceitar? Tu quer ser candidato a deputado? Mas tu tá louco. Mas como é que eu vou conviver com esses caras? Tu podia. Não, tem gente aí que não honra a assinatura. Mas tu podia combater lá, combate aqui. My word is my bond. O que eu falo é cheque. Tá falando? Olha só, voltou do States. Voltou do United States of America. Você estás cada vez mais colonizado, hein? Olha, essa foi... Paris. Eu olhei pro Baldi, agora eu vi o Candiota. Voltou da United States of America. Viu o Candiota? United States of America. Voltou da United States of America. Mais um agente de Wall Street. Mas agora imaginem só. Toma o iogurte. Os caras não querem. A tua ideia é genial, sabe? Canoas. Convoca a direção política de Canoas que a população se junte, se manifeste para atrair para Canoas. É ali. 15 minutos de automóvel. É isso. Tem estrada. É a minha cidade, porque olha, o Sérgio vai gostar, o Sérgio já mora lá. Aqui o obscurantismo. Nós já importamos o Sérgio Reis. Importamos o Filipão. Importamos o Túlio Martins. Eu fui exportado. Galvani. O nosso querido Galvani de lá, o Galvani de Canoas. Mosquita, nós tem um monte de gente. Eu sou canoense por opção. E tu é por opção. Pois, Flávio, uma das preocupações da área médica é com o incremento da obesidade no mundo. Se nada for feito em 2020, isto é mais daqui 2 décadas, um pouco mais do que dobrará. O esporte não competitivo, mas o esporte lúdico. E eu me lembrei de um artigo que eu li
sobre o jogo de tênis e o jogo de frescobol. E a indicação do artigo é dizendo: seja um jogador de frescobol e não um jogador de tênis. Qual é a diferença? O jogador de tênis busca desestabilizar o adversário. Ele joga a bola para o adversário não poder fora do alcance, repicar. Não alcançar. Ele não alcança a bola. O frescobol é o contrário. Ele joga a bola para o outro poder jogar de volta e ele jogar de volta. E aí o processo lúdico fica perfeitamente exercido. Um quer destruir o oponente, o outro não. Precisa do oponente para que ele se divirta também. Eu me lembrei exatamente desse artigo, que eu achei fantástico. Isso certamente é uma análise comparativa muito interessante. Quer dizer, isto tem que fazer algo para que seja uma coisa lúdica, vamos dizer assim, a palavra seria essa, ou agradável, ou descontraída. Isso ajuda muito a criança, por exemplo, que pratica esporte, ela termina estudando mais, porque aquele cansaço normal, sem exaustão, de novo, depois de um banho, a criança estará muito mais preparada a ler, a se concentrar. Então o esporte faz parte de um processo de crescimento, de relacionamento pessoal, de interrelacionamento entre pessoas. A pessoa aprende a respeitar o próximo, e acho que seu exemplo é muito brilhante, na medida que um compete demais e o outro é uma troca de favores, vamos dizer, troca de amenidades. Mas, tu falasse em redução de exercícios para uma criança que está em desenvolvimento e crescimento do esqueleto, enfim. E eu pergunto, e a ginástica orientada por um profissional que tem movimentos adequados exatamente para esse processo de crescimento, desenvolvimento das articulações, não é saudável, não é recomendável? Uma academia. Exatamente, mas aí que vem a história, que depois dos 12 anos, dos 12 aos 18, por exemplo, a criança já tem uma compleição física, uma estrutural que permite que ela, por exemplo, faça mais esportes, que aumenta a massa muscular, que contribua para o desenvolvimento saudável. O problema é quando isso é precoce, antes dos 12 anos. Esse é o problema. Antes dos 12 anos. Ali, o limite está aí. E nesse trabalho, então, feito pela Associação Americana de Pediatria, salienta esse aspecto, que as crianças de 4 a 12 anos, isso é que tem que ser enfocado, quando submetidas a esportes intensos, desenvolvem lesões. E a maior parte delas, quando analisadas, tinham atividade física intensa na sua infância. Mas tu faz adjetivando, atividade intensa. E eu estou falando em atividade adequada, por um professor de educação física. Mas aí o professor vai saber. Mas aí que está, por exemplo, nos colégios. Nos colégios, por exemplo, ou em clubes mesmo, vai sempre se orientar que a criança pratique exatamente isso. Por exemplo, ela pode jogar futebol com os amigos, por exemplo. Ela pode nadar. Grande esporte a natação. Ela pode nadar de bicicleta, quer dizer, ela não vai fazer nada, ela não vai ficar extenuada e estressar o seu corpo. Estressar o corpo significa submetê-la a uma carga indevida para uma criança que não tem estruturação física para tanto. Às vezes os pais forçam isso, né? Não só para tornar o filho um atleta, mas também para se livrar um pouco do filho, né? Manter o filho ocupado o dia inteiro. Às 8 horas está aqui, às 9 está ali, e eu só vejo esse cara de novo às 9 da noite, ele morto de sono, querendo dormir. Me livrei do bicho o dia inteiro, né? Você evolui daquela criança que brinca até cair. Chega uma hora que o sujeito se entrega, mas é espontâneo. Temperamento diferente. Aí chega, temperamento. Claro. E é da idade. É um compromisso. Tem que ir lá porque eu estou pagando, porque esse troço custa 200, custa aula de inglês, é aula disso, aula de esgrima. Eu ouvi uma notícia hoje na rádio, eu não sei exatamente quais clubes, mas 2 clubes de futebol estão disputando um menino que sobressaiu na escolinha e com 12 anos. Imagina, ele já está praticando futebol competitivo, como se pratica na escolinha do Inter, na escolinha do Grêmio. Flamengo tem escolinha na frente. Exatamente, desde os 9, 10 anos. Então, para ele se sobressair com 12 anos, a ponto de 2 clubes disputarem, é porque ele vem praticando drenagem. Esporte competitivo há muito tempo, né? Exatamente. Tem que haver uma intervenção estatal nisso, está exagerado. Está exagerado. Mas pode, eventualmente, como nós dissemos, pode uma pessoa com 11, 12 anos, pode chegar a um ponto que ele poderá ingressar nessa etapa mais competitiva. Mas tem que ser analisado caso a caso. Nós tivemos a oportunidade de atender crianças já sob estresse, que a recomendação foi assim: baixa o ritmo do esporte, baixa o ritmo da atividade física. Porque eles tentam exagerar. Ele foi muito bem constituído. Veículos selecionados com certificado de procedência e garantia. Para verificar o estoque, preços e condições, vocês podem acessar o e-mail da Hidroveículo, que é www.hidroveículo.com.br.
ilerveículos.com.br. Ou então você pode ir lá na loja, que fica na Avenida Sertório, 4021, você será muito bem recebido pela equipe de vendas. E tem uma promoção, quem comprar o carro na Iler Veículos vai ganhar de cortesia a transferência junto ao Detran. Iler Veículos, repito o endereço, Sertório 4021, Flávio. Só novos. Não, tem seminovos também. Tem novos. Quantos carros novos tem, JK? Tu tem tanta preocupação com teus clientes, e isso é saudável, é recomendável, claro. Tu deve preservar o texto. Mas esse texto aqui é extraordinário, Repete, porque diante de uma avalanche de semi aquilo, e preço de gasolina com 3 casas depois da vírgula, e aqui estão veículos usados selecionados. Quer dizer, de uso adequado. E seminovos também. Seminovo. Doutor Bonanese, férias não deixa a pessoa sem estresse, mais tranquila, não? Não, em geral, depende da pessoa. Sim. Com hiperatividade, não. Mas para mim, o Baldi ainda não está no fuso horário adequado ainda. É uma vítima. Mas o leite piá é bom? É provável. Tu não sentiu falta lá em Punta del Este do leite piá? Qual é o cachê? É bom o cachê. Qual é o cachê? Depois tu pita. Em seguida. Sim. Então, lembrando que Hobby Trailer tem motorhome para você viajar para qualquer parte desse país e do mundo inteiro, se você quiser, com esse aí, ó, que nós estamos mostrando. Agora, amanhã eu vou mostrar os novos que estão sendo fabricados lá. Você liga para Hobby Vai para 3 de maio, assim. 3 de maio, vai para 3 de maio. 3 de maio, tranquilo. 3 Passos. 3 Passos, qualquer parte do estado. 2 irmãos, estamos 2 irmãos, numéricos. Claro. Fica ali em Novo Hamburgo, ali está o telefone, 3587-5636. Outro dia eu estava vendo, tu fica olhando para a tela, para o infinito, lê. Eu vou ler o telefone de lá então. Tá, em seguida. Agora tudo. 3587-3660. 3587-3660. Hobby Trailer, lá procure o seu Luiz, a dona Beatriz, a dona Simone. Vocês vão ser muito bem atendidos. Vem por aí um frisson religioso. Como é que é? Um frisson religioso. Frisson. Porque traduzido por português, como é que significa? Posso traduzir para inglês, já que o estresse religioso. Não, mas vai se estabeleceu uma certa polêmica a partir da afirmação de que teria sido encontrado o túmulo de Jesus. Tá. Boa. Teriam sido encontrados ossos de São José, de Nossa Senhora, de Jesus, de um filho de Jesus, e por aí vai uma especulação e uma discussão interessante a respeito desse assunto. Os ossos de Jesus, a ressurreição vai para o espaço. Não, o diretor... Não encontraram os ossos, teria encontrado o jazigo. O jazigo, e teria sido feito um teste de DNA em um homem. Aliás, foi feito um teste de DNA nos ossos de um homem e de uma mulher que estavam também neste jazigo, e foi constatado que eram absolutamente diferentes entre si, consequentemente, diferentes. E para estarem no mesmo jazigo, então, de acordo com a interpretação dada pelo pesquisador, seriam marido e mulher, com nomes Jesus, Maria, José, etc. Daí seguiu-se uma especulação, porque o James Cameron, aquele diretor que fez o Titanic, está produzindo um documentário para o Discovery Channel, e aí fica um espaço de alguma dúvida. Fomentou essa discussão exatamente nas proximidades do lançamento deste documentário. Claro que sempre existe uma reação obscurantista ou agressiva quando se tratam estes assuntos do ponto de vista puramente científico ou puramente religioso. A reação é sempre com 4 pedras na mão. Agora, claro que para o cristianismo, para todo o cristianismo, é inaceitável a ideia do corpo de Jesus ser encontrado, ou filho de Jesus, ou Maria, José, etc. Agora, o fascínio que nós temos por este assunto e por assuntos assemelhados, basta ver o Código da Vinci, um livro fraco, uma história engenhosa, enfim, seria um bom roteiro talvez para um especial de televisão, não mais do que isso, resultou em um filme discutível, mas o livro ele encadeia uma série de fatos dentro de uma perspectiva lógica
quase indefensável, mas partindo do quê? Partindo de afirmativas que são, no mínimo, discutíveis. Como, aliás, se vê muita discussão a respeito de ciência, de ufologia, de parapsicologia, de religião, de ocultismo e tal, em que o sedimento sobre o qual está a discussão assentada são afirmativas que vêm em grande quantidade e que não têm maior base ou pelo menos não são incontroversas. Científica ou histórica? Esta é mais uma delas. Eu entendo que não se pode simplesmente dizer isso. Está sendo veiculado há vários dias e hoje saiu, realmente foi anunciado. Primeira vez que eu ouço. Formou, alimentada por uma série de notícias vindas do Discovery Channel e de pesquisadores. Estes restos mortais, desde os anos 80 eles estão disponíveis. E agora foi estabelecida essa relação de causa e efeito. Eu, particularmente, sempre tive um ponto de vista, a religião não deve entrar nesse tipo de discussão, mas também não deve interferir negativamente, já que não vai entrar. É a história da fé, né? Aquela história da fé cega, a fé é sempre cega, senão ela seria ciência. Aí não é mais fé. Por isso é fé. Agora, que vem aí, Flávio, uma polêmica e tanto com esse assunto, vem. Eu lembrei agora, que tu estava falando, um filme com Antônio Bandeiras, que interpreta um padre, o nome do filme é O Corpo. E teria sido descoberto um túmulo, numa escavação, uma obra da casa em Jerusalém, que tinha todas as características de serem os ossos de Jesus Cristo, né? Com marcas no osso, do arranhões. E os cravos. Os cravos, enfim, todo esse processo. O que há, na verdade, é que tem três palavras-chave que definem esse processo, né? Se você analisar alguma coisa cientificamente, a palavra-chave é penso. Você pensa, analisa. Se você analisar cientificamente, a palavra-chave é entendo, porque há a comprovação, a verdade comprovada. E se você analisar teologicamente, a palavra-chave é creio. A diferença entre ciência e religião e teologia é que um é verdade comprovada, o outro, a teologia, é verdade revelada. E a essência do processo religioso é a crença apesar da ciência. É a crença apesar da filosofia. A capacidade de se pensar que poderia entrar em choque com a crença. O que torna o processo divino é justamente crer independentemente do entendimento e da sua capacidade de pensar. É o final do filme. É o final do filme A Última Tentação de Cristo, que fica mal no filme a figura de São Paulo, que cotejado com todas aquelas contradições, ele diz, mas eu acredito. Sim, mas o São Paulo... mas eu acredito. O São Paulo, na verdade, quem foi o Paulo? O Paulo, na verdade, era Saulo. Né? Era um filisteu, coletor de impostos. Saulo, por que me persegues? Caçador de cristãos. Que é caçador de cristãos, de impostos. E que ali ele cai do cavalo, literalmente, né? Cai do cavalo que estava montado. No caminho de Damasco. Caminho de Damasco. Fica cego. E Deus diz a ele que se ele se converter, que vai receber a visita de um cristão, ele voltaria a enxergar. E isso acontece efetivamente 40, 50 dias depois, e ele então começa a crer e aí ele volta a enxergar. Ele deixa de ser cego e se transforma no apóstolo Paulo. Ele vem com toda uma visão religiosa, que aliás a religião católica é Paulo, fundamentalmente. Se não fosse Paulo, ele ficaria distrito ali. Ficaria ali. Ele fez todo o processo mercadológico da Igreja Católica. Foi o pensador. O marqueteiro, quando ele cria a confissão, ele cria o processo de pesquisa, né? de entender e de ouvir os fiéis dentro daquilo que eles têm de pior em si, dos seus pecados. Entra o processo do pecado dentro disso, né? E entra fundamentalmente o processo do perdão, porque tendo o pecado e tendo a exclusividade do perdão, é como você ter a sede e a água. Você é o único que pode perdoar. Tem o poder. Ele cria o logotipo na Igreja Católica, que é a cruz, o logotipo mais simples que existe no mundo, né? Você olha para a cruz e fecha com a Igreja Católica. Ele cria o jingle, o próprio processo do sino.
O sino é um som que te leva para a Igreja Católica, ou seja, ele fecha todos os sentidos. É o sonho de qualquer agência de publicidade. O sonho de qualquer... A Coca-Cola faz isso até hoje. É o delírio de uma agência de publicidade. É o delírio de uma agência, né? Com exclusividade do produto. Claro. Seria a Coca-Cola sem a Pepsi. O pecado e o perdão, Sérgio, explicação maravilhosa, Sérgio. É o poder... Foi fabuloso. É o poder perfeito, completo. Claro, redondo. E o limite. Tem começo, meio e fim. Numa das epístolas... E o poder de dominação da confissão, né? Numa das epístolas sobre o sexo, ele diz assim, casem, sigam a natureza. E eu sou um santo, vocês não precisam ser como eu. Mas então façam como eu digo. De acordo com a minha regra, claro. E aí, deu no que deu. Eu estava ouvindo aqui o Sérgio e me lembrei, eu li, perfeito, tô encantado com a tua explicação. Eu li, casualmente nas férias, algo sobre positivismo, que este ano, aliás, são 150 anos da morte do Comte. Que Augusto Conte. Que foi o pai praticamente se confunde a figura dele com o positivismo, que foi a doutrina que embalou Júlio, Borges, enfim, a própria bandeira do Brasil tem a Ordem e Progresso, que é uma expressão nitidamente, claramente positivista. A Praça da Matriz aqui, exatamente, o monumento, são diversos aliás, eu vou trazer a semana que vem eu vou trazer alguns, tem uma edição do Instituto Histórico do Rio Grande do Sul que fala sobre isso. Mas o positivismo se contrapôs exatamente... Vai trazer, traz logo. Ele se contrapôs exatamente a esse pensamento filosófico que era baseado na fé apenas e no metafísico, que era na antiguidade e no medievo. Mas se tu ele se propôs exatamente isso. Mas se tu pegas o positivismo, tu vais ver que o processo é um processo de medicina. O Augusto Conte e o Durkheim, o Emile Durkheim, eles viam o processo social político como corpo humano. Cada classe social era um órgão dentro de um processo único e cada um tem uma função. O rim secreta a urina, purifica o sangue, o pulmão oxigena, blá, blá, blá. Então cada classe social tem a sua função dentro do todo. Aquela ideia que hoje se fala na França, né? De que a soma das partes é maior do que o todo, sempre, né? Então você tem essa visão, e eles fizeram esse processo social a partir do corpo humano, a partir da medicina. Isso significa o quê? Que as classes sociais não podem ascender, elas têm que ficar onde estão para cumprir a sua função social do todo funcionar. Não dá para você dizer, vamos tirar o rim vai deixar de ser rim, vai ser promovido a coração. O coração vai ser promovido a cérebro. Não pode. Você é cérebro, você vai ser cérebro. Você é coração, você vai ser coração. Para que o todo funcione. E isso elimina justamente o pensar, isso elimina a filosofia. Peraí, da onde é que saiu? Esse é o determinismo filosófico. Esse é o determinismo filosófico, claro. Ordem e progresso, ou seja, um conservadorismo evolucionista. Evolucionista, é a ordem e progresso. Mas cada estramento social dentro da sua, né? Muito bem armadinho, tudo muito bem armadinho, mas transposto para a vida real é uma aberração. Esqueceram de combinar com as pessoas. Como pessoa. Sim, foi muito importante para a época. Claro, né? Esqueceram de combinar com as pessoas. Porque tem de novo, que eu já disse há pouco, começo, meio e fim. Claro. Se justifica sozinho. Hoje o pensamento não pode transportar essa função do corpo e dos seus órgãos, das suas partes, para a vida real. O pensamento positivista hoje só subsiste no templo ali da João Pessoa, que aliás precisa ser, como um prédio histórico, precisa ser conservado. Isso aí nós temos que cuidar, hein? Claro, porque foi, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, virado mato. E Júlio Castilhos foi o grande positivista gaúcho. E, enfim, o próprio Borges depois, todos os herdeiros dele, o próprio Getúlio. Positivismo, o que importa é o que é bom. Nada é perfeito. Claro. Tu tira do nazismo, do fascismo, do comunismo. Cada um desses ismos tem que ter uma partezinha boa. Pega, junta. E mais, para a época foi avançadíssimo o pensamento. Sim, era um processo... Pra época, não pode analisar com os olhos de hoje um fenômeno cultural lá do início do século XX, né? Móveis Santa Cecília, 50 anos de tradição em Porto Alegre. Você quer reformar os móveis da sua casa? Vá à fábrica de móveis Santa Cecília. Lá você encontra também móveis de grife, como os... Uma coisa para te dizer já desde semana passada. O que é? Você está pensando em dormitórios? Pesquise antes, ó. Eu quero parar lá onde é que está.
Muita champanhe. Você está pensando em dormitório? Pesquise antes de decidir de uma passagem. É que se tu quer transformar a tua cozinha numa copa, a tua sala numa copa, o teu quarto num escritório. Vai lá, chama o pessoal da Santa Cecília. Da Santa Cecília. Os e eles vão fazer sugestões. Tem projetistas. Como é que tu transforma a tua copa no comedor? Tem os desenhistas. Comedor, coisa mais... Meu Deus. Vai sair o boudoir aqui. O banheiro vai ser o mictório. Próximo é o boudoir. Jurássico, aqui coisa. Isso é mais velho que o positivismo, cara. Antes do positivismo. Olha aqui, não vá reformar o seu dormitório. Tente transformar o seu dormitório numa alcova. Uma alcova. O quê? Comedor, não. Essa é do tempo em que o Boi Barroso era bezerro. O quê? Nada, Jota, nada, não me provoca. Não me provoca. Santa Cecília, 1370. Dá um cafezinho, Walter. A partir das 8 da manhã, o telefone lá é bem fácil, é 3331 6666. 3331 6666. Tudo decora é fácil. É verdade. Depois que aprendeu é fácil. Já voltamos. Os telespectadores se comunicam. Olha que letra bonita, ó, JK. Deixa eu ver, pra ler. Daqui que eu quero ler. Se ele dá assim, deve ser pra mim. Daqui, deixa eu ler. Olha aqui, olha o telespectador. Olha, JK, a letra bonita e passa de bunda pra mim. É uma senhora. Então lê. Meu caro gentleman, Baldi. Por favor. Tá aí, gentleman. Por favor, ensine o JK a pronunciar home theater. Home theater, tá? Home theater. Com o O fechado. Home theater. Home. Homem. E não home. Não como ele insiste em pronunciar. Agradeço a tua gentileza, pois a pronúncia dele me fere os ouvidos. Desculpa. Dona Geraldine, com a senhora, mas bem, prazer. Dona Geraldine, a senhora tem razão, mas pior do que o home dele, é o El Salvador, é o El Ninho, é o Bariloche de São Paulo. É o Padre Hells. São Paulo e Rio. Da Rede Globo. Rede Padre Globo. Hells. Rede Globo. O Padre Hells. Rede Globo. Padre Hells também. Rede Globo. Rede Globo. Muito obrigado, dona Geraldine. Vou caprichar. A dona Geraldine é minha amiga de longa data. Longa data. Eu nem vou dizer que é mais de 40 anos. Ela quer que tu seja candidato a deputado. Ela me disse. Eu, aliás, cometi um erro. Qual seja? Que foi corrigido a tempo pelo Flávio. Augusto Conte. Eu sempre chamei Conte. Conte, Mas há pouco tempo me disseram que não, é francês, Conte. E eu acabei entrando nessa aí. Eu digo Conte, todo mundo diz Conte. E a Conte com M. Não quer dizer pescoço. Conte é com M. MT. Então, eu também. Como também, só a propósito, o Durkheim não é alemão, viu? É francês, é Emile. Quem? Emile Durkheim. Uma decisão aqui de Porto Alegre, Flávio, da turma recursal dos juizados especiais criminais, relator, o doutor Alberto Delgado Neto, confirmou a decisão do juizado especial criminal de Pelotas, que condenou um sujeito por descuido na guarda de um cão, no caso Pitbull, e que escapou. E foi constatado que o animal estava na rua, foi capturado e foi movido processo, ação penal contra o proprietário. Uma condenação que vem em boa hora, e eu não sei por que a Zona Sul, especialmente Pelotas, eles têm uma obsessão por esse cachorro. A quantidade de acidentes, de fatos envolvendo o Pitbull que tem na Zona Sul, especialmente em Pelotas, é incrível. Agora, aqui em Porto Alegre, infelizmente, também. Nós chegamos nas praças sábado, domingo, especialmente de manhã, às vezes até durante a semana, as crianças brincando, cachorros pequenos, enfim, animais dóceis, animais que podem ir a uma praça, todos utilizando tranquilamente o espaço público. Subitamente chega um dono de Pitbull. Com assim a total disfarçatez, uma cara que é uma laje, entra no espaço público com aquele cachorro e quando tem reclamação ainda vem aquela conversa. Não morde, pode deixar que eu me responsabilizo. Ora, qual é a responsabilidade que pode ter o dono de Pitbull, que vai com Pitbull para uma área pública, expor as outras pessoas, um animal reconhecidamente perigoso. Violento. Isso não é coisa de Porto Alegre, isso é coisa do Brasil inteiro, do mundo inteiro. É um animal que se descontrola, que escapa, e o animal é assim. E aí começam a acontecer os acidentes. O culpado não é ele, é o dono que não tem lá que levar ele. Sim, exatamente.
Quantas vezes nós teremos que discutir isso? E outros cachorros, Rottweiler, etc., sem falar nos donos de cachorro pequeno, que aí fazem o contrário. Diz assim, não, mas esse aqui é um Yorkshire, não morde, não é de nada, o cachorro não faz mal para ninguém. Solta o cachorro. E aí ele vai lá provocar o outro cachorro maior, que também não é de briga, mas que aí se enfurece por causa daquela coisa do animal, de marcar o espaço, o território, etc. No fim, ninguém aproveita. Eu, todos os dias de manhã, corro mais de 1 hora na esteira, na frente de uma praça, olhando. Eu sempre vejo isso. E aí o sujeito chega com o cachorro grande, assim, estraga a praça de todo mundo. Eu penso que há um processo de projeção aí. O sujeito se projeta, assim como o homem se projeta na arma, né? Que muitas vezes o cano do revólver tem uma rigidez que já lhe falta. Ele pode se projetar. Eu acho que é isso. Foi o Sérgio que falou, tá? Ele pode se projetar no animal também, na agressividade do animal. O Tom Cavalcante apresentou na Globo durante alguns meses um quadro que era o Pitibicha. Que era o cara todo machão, não sei o que tinha cachorro. Cuecão de couro, não sei o que, ele entrava cheio de correntes e tal, dando uma conotação de homossexual agressivo dentro do processo, homossexual machão. Ele fazia isso no quadro, para ridicularizar, porque estava na moda no Rio andar de pitbull era um cachorro da moda, e essa palhaçada de andar com o cachorro solto, ou simplesmente na coleira. Uma tirinha de couro. Uma tirinha qualquer, que ele dá um arrancão e vai embora. Então, esse programa, inclusive, serviu para ridicularizar, porque o cara chegava na beira da praia com um cachorro desse e ficava, pitibicha, carioca já para esculhambar mesmo, já vai direto. Então tem aquela forma frouxa de funcionar, que é maravilhosa. Então esse processo deu uma revertida. E agora aqui realmente está virando moda, né? E essa irresponsabilidade social. Um cachorro desse é andar com uma arma engatilhada na mão. Andar com uma arma engatilhada e deixar a arma engatilhada em cima do bebedouro no parque, em cima do banco do parque. Quer dizer, a qualquer momento que ele explode, pô. Eu conheci um caso, só para concluir aqui, que um sujeito, ele era um policial militar, uns 10 anos atrás. Todos os dias, ele para chegar em casa, ele passava na frente da casa do vizinho, que não fechava o portão, tinha 4 cachorros grandes, bravos, e dava um corridão no sujeito. Aí um dia ele foi com 2 revólveres e matou os 4 cachorros. Quer dizer, pô, é de uma violência tremenda, mas no contexto dele é uma coisa que se compreende. Agora, não pode a sociedade chegar a esse ponto. Ele foi provocado ao limite. Pois é, mas não é possível. Em primeiro lugar, coitados dos cachorros. Né? O bicho é assim. Depois, por que criar essa situação? O Sérgio estava falando, e eu me lembrei de uma outra coisa. Tem uma cena maravilhosa no 101 Dálmatas, no desenho, que é lá no início, quando ele procura uma namorada pro dono, que eles vão para a beira de um lago, num parque, e eles ficam olhando os cachorros parecidos com os donos caminhando. E ele olha, é divertidíssimo, colocado no desenho de uma maneira muito alegre. Agora, essa belicosidade que se tem de impor aos outros algo perigoso e desagradável de uma maneira desnecessária não tem o menor cabimento. O Túlio falou que é muito comum, e realmente o noticiário demonstra isso, é muito comum esse acidente com cachorros na Zona Sul. Eu ouvia, não sei se é verdade, não frequento muito a Zona Sul, eu ouvi que lá é muito comum briga de cachorro, assim como tem rinha de galo, esses trogloditas utilizam os cachorros para fazer briga. Luta. E apostam, luta. Como tem rinha. Esse é um horror. Uma vez eu tava... É uma crueldade. É uma crueldade. Eu gosto muito de cachorro. Uma vez eu tava zapeando na televisão e tinha um filme mexicano sobre isso. O sujeito criava cachorros, Rottweiler ou Pitbull, exatamente para briga. É um horror. Mas mudando de assunto, uma decisão que vai ter muita polêmica, Flávio, logo, é a adoção pelas autoridades de trânsito aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, perdão, dos caetanos. O que são os caetanos? São aqueles equipamentos eletrônicos que visam surpreender o sujeito que ultrapassar o sinal vermelho. Boa. Só que de noite. Bom. Só que de noite. Não, mas aí tudo bem. Se essa fotografia deve vir acompanhada da hora. Não, a questão é a seguinte. Vai pagar a multa igual. A questão é a seguinte, Baldi. Porque a polícia já disse, eu ouço isso há mais de 10 anos,
existem algumas sinaleiras, alguns semáforos, como gostam os paulistas, em zonas de pouco movimento, que depois das 8 ou das 9, a polícia recomenda, olhe, e o Detran diz que se passar vai ser multado. A autoridade de trânsito aqui, o diretor da EPTC diz que não quer saber e diz que vai botar os dois, o Detran e a polícia, e fazer uma rinha. Deixar no sinal. Mas é isso que eu queria falar, é um autismo. Esse diretor da EPTC que disse isso hoje, não está no jornal, ele disse que não quer saber, ele vai botar o Caetano e o Caetano não vai ser desligado de madrugada. Eu tenho andado de madrugada porque eu tenho que buscar, eu tenho filho adolescente, e realmente os trânsitos da madrugada é uma vergonha, é pior do que de dia. Agora, me obrigarem a parar numa sinaleira às 4 da manhã, sem ter ninguém, eu vou ser assaltado, é evidente. Se tu for assaltado por uma coisa responsabilizar... Sim, mas aí depois... Mas o que adianta? O que adianta? Pode ser morto. Exatamente. Pode ser morto. Aí, esse diretor da IPTC que disse isso, que não está dando bola para isso, ele vai botar nas 24 horas esse Caetano, logo isso vai acontecer. Tem que pegar alguém o diretor do IPTC e fazer uma rinha com ele. E alguém vai levar um tiro, infelizmente, logo. Se ele ultrapassar o sinal, ele será multado também? O diretor? Claro, certamente, mas ele não vai ultrapassar. Então, no mínimo, se botarem esses Caetanos durante as 24 horas... Não, existem esses equipamentos. Esses equipamentos na Avenida Ipiranga. Na Avenida Ipiranga, ali na Zenha, ali na altura do Hospital Ernesto Neres, lá na Salvador, França, que agora naquela que virou terceira perimetral. Mas ali tem que parar. Sim, ali é perigoso. Para aí um pouquinho, JK. Ali tem esse equipamento que chama de Caetano. O que ele faz? Ele tem uma função dupla. Ele controla a velocidade e o que o semáforo está indicando. Então ele tem uma dupla capacidade de multar por infração ao sinal vermelho ou por excesso de velocidade. E ele permanece ligado à noite. Então o que acontece? Você vem pela Ipiranga, lá onde antigamente tinha Panambra Caminhões ali, acho que é a Lyon Peugeot. Você vem ali, você tem que parar ali e ficar rezando para não ser assaltado. Porque se você passar o sinal vermelho ali, é uma multa altíssima. Agora, ninguém pode chegar aqui num programa de televisão e ficar incitando as pessoas a desobedecer a lei. Agora, acontece que a lei é um absurdo. À noite tem que ter amarelo piscante. Existe previsão, mas eles não põem. Mas tem que provocar eles não põem o conflito. Mas sabe o que acontece? Tem que provocar o conflito. Amarelo piscante não dá para multar. Se não multar, não fatura. Peraí. Não. Eu vou todos os domingos para a Zona Sul, pela Cavalhada. Sim. Antes de entrar para o lado de Belém, de Ipanema, tem como é que chama esse? Pardal? Não. É um cruzamento, tem uma... Que marca? Sim. Tá lá dito. Lombada eletrônica. Na lombada. Mas tem uma placa, um aviso dizendo, aos domingos, de tal hora a tal hora, a velocidade mínima, a máxima aqui, que é 40, pode chegar a 60. Sim. Tu passas ali domingo, dentro do horário explicitado, e se tu passares a 56, tu é fotografado. E eu sou fotografado todos os domingos. O que tu vai fazer? Só que eu nunca recebi a multa, porque a fotografia tira a hora também. E tem um aviso ali dilatando essa velocidade. Na frente do Padre Cacique tem isso. Por ali também, tem hora. E tu percebe que fosse fotografado. Sim. Porque o flash funciona. E eu não recebo por quê? Porque naquela hora eu poderia passar a 55. Sim, mas isso é outra coisa. Mas o que eu quero é que esses Caetanos, como tu diz, de multar quem passa o sinal fechado, dependendo do lugar, ele não, depois de tal hora tu... Mas não pode, mas acontece. Mas aí não dá, olha, que se o sinal tá vermelho... funciona no caso? Não, só um pouquinho, Baldo. O sinal tá vermelho, tem que parar. O absurdo é o sinal tá vermelho de madrugada, botar o amarelo piscante. É isso mesmo. Claro. Tá. Melhor acontece que, em primeiro lugar, o amarelo piscante não dá dinheiro. Segundo lugar, em 1974, com o amarelo piscante, não sei quem morreu numa sinaleira e os caras ficaram com esse troço e não param com isso. Essa é a coisa. Em seguida. A palestra do Baldi. A palestra do Baldi está lotada. Lotou. Nós anunciamos aqui a palestra para depois de amanhã? Quando é? Amanhã. Amanhã, às 19 horas.
fila para a próxima. Tem fila? Já. Tem uma lista de lista espera. já com telefone, tem lista de espera. Para a próxima palestra. Onde é que vai Lista ser? de espera? No mesmo local. Avenida Carlos Gomes. Edifício Kennedy. Edifício Kennedy, Carlos Gomes 222. Não, Baldi. 11-1-1. É 1. Baldi, olha aqui, ó. Só. Parece 222 ou 1-1? parece que o programa é... Qual é o número? 222? Eu digo, não, é 1-1-1. Sabe, ele fez de propósito. O Flávio disse, olha aqui, Baldi. O Flávio disse que essa palestra só lotou graças aos bons serviços do JK. E é assunto novo? É assunto novo ou seminovo? O tema é... Assunto novo ou seminovo, diz Flávio? Qual é o tema? O tema é o tema seminovo. Um tema em bom estado de conservação. É como aplicar na bolsa sem ter prejuízo. Vocês percebem, dona Maria Tereza, imagina o que a senhora diria aqui depois dessa... Como aplicar na bolsa sem prejuízo. Isso aqui é o acólito dessa figura aqui. O que quer dizer acólito? Acólito. Explica. Acólito. Não é alcoólico. Eu disse acólito. O que quer dizer acólito? Um e-mail que a dona Beatriz Krause mandou, gostou muito do meu entusiasmo falando sobre a Igreja Católica, muito gentil, um grande abraço especial para mim, muito obrigado, dona Beatriz. Apenas um reparo, Jesus é o centro do cristianismo. Ele chamou Paulo à conversão para divulgar os seus ensinamentos. Paulo transmitiu o que Jesus ensinou, abrindo o cristianismo a todos os povos. Isto aqui é ato de fé. Isto é verdade revelada. A dona Beatriz é crente. Uma mulher de fé. É um processo de fé. Uma mulher de fé. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, deixando a religião de lado um pouquinho. Muito mágico, olha que bonito. Foram lançadas tiras novas do Bill Watterson, Calvin e Haroldo. Calvin e Hobbes, em inglês. Absolutamente geniais. Ele mantém nesse livro, estava mostrando para o Sérgio Reis antes, ele mantém a qualidade. A tira do Bill Watterson, ela é absolutamente impecável, né? Tem uma, por exemplo, diz assim, por exemplo aqui, ó. Olha só, Haroldo, eu fiz as contas e descobri que passo uma média de 4 dias por ano tomando banho, diz o menino. E como continua, 4 dias inteiros, manhã, tarde e noite, só sentado dentro dessa banheira idiota. Poderia haver maior perda de tempo do que essa. Aí o tigre de pelúcia da imaginação dele olha as contas e diz pra ele assim: e afinal, quanto tempo você levou fazendo estas contas? É uma perfeição, um pensamento infantil maravilhoso, genial. Recomendo. O Mundo é Mágico. Tem vários livros dele. O Progresso Científico deu tilt, há algo gosmento babando debaixo da cama, que é maravilhoso. É um talento. Que bom que ele lançou novas muitos adultos, Túlio, não se dão conta da importância das tiras. As tiras em jornal, elas não são vistas como a criatividade que elas têm, como a importância que elas têm. O que elas ensinam. O que elas ensinam, o que elas via passam ridículo. de filosofia. De uma forma ridícula. tu não consegue esquecer. Usa o ridículo, a sátira, o sarcasmo para te ensinar. Doutor Bodanás, sorrir. Sorrir faz muito bem a alma e ao espírito. Se diz que sorrir a pessoa movimenta muito mais músculos e estimula muito mais do que chorar. Então sorrir faz parte de um processo de equilíbrio, é um extravasamento agradável e faz muito bem à saúde. Então sorrir é muito melhor do que chorar. Nós discutimos hoje de manhã sobre a sesta. Um assunto, exatamente, eu acho que esse é um assunto, para ver, esse é um assunto sempre muito atual. A sesta, ela que muitos europeus, especialmente, ainda mantêm, e que alguns outros países mantêm, porque advém de lá, né? Nós, oriunde, na Espanha, na Itália, na França, o pessoal faz sesta, e em algumas cidades, por exemplo, que eu estive em Barcelona, eles fecham no meio-dia às 3 da tarde. E então, assim, existem atualmente evidências que isso contribui para reduzir o estresse, especialmente das pessoas. As pessoas vivem melhor e trabalham melhor. Existem alguns dados científicos, não são estudos assim com uma metodologia muito forte, mas dados experimentais observacionais interessantes que mostram que quando a pessoa quebra o dia em 2, fazendo uma sesta, ela produz mais à tarde, trabalha melhor e sente-se melhor, ela é mais produtiva. Tanto que algumas
empresas japonesas e chinesas estão hoje adaptando. Nos Estados Unidos, hoje, o senhor tem descanso de sexta. E o diretor de produção aumentou a produtividade, melhorou a qualidade do trabalho, diminuíram os erros de operacionais, de registro. E tem restaurantes já nos Estados Unidos que oferecem a quem almoçar lá um repouso, tipo sauna. Tu sai do suador, vai para uma sala de... Tem repouso, tem rede, tem divã, tem um chaise longue, tem, sei lá tu fica lá meia hora. Já tem isso. Exatamente. Não atrapalha a digestão? As grandes... Não atrapalha a digestão? Não, porque até isso é importante, essa pergunta é interessante. A pessoa, quando ingere um alimento, por exemplo, após a alimentação, há um afluxo maior de sangue para o aparelho digestivo, no sentido de buscar o alimento, porque o alimento vai começar a ser digerido. Isso demora em torno de 2 horas, entre o início e o fim. É claro que não dá para ficar fazendo uma cesta de 2 horas. Mas assim, se a pessoa fizer um repouso após a alimentação, ela está assim, adequando o seu organismo, respeitando o que o seu organismo vai fazer. Por isso que faz mal, muitas vezes, comer e praticar esporte. Por que faz mal? Por exemplo, se a pessoa come uma lauta refeição, não é comer um biscoitinho, mas faça uma boa refeição e vai nadar, pode a pessoa sentir mal na natação. Não é qualquer refeição, uma refeição pesada. Então, por quê? O sangue vai para o intestino e não vai ter sangue circulante suficiente para as outras partes do corpo, especialmente o cérebro. Então, a pessoa pode ficar tonta e desmaiar. Então, isso que você fala é importante. A pessoa que se alimenta, ela tem, após a alimentação, um afluxo de sangue maior para o aparelho digestivo para lá buscar o alimento buscar energia através do alimento que ingeriu, sob forma de glicose, de gordura, etc., vai ser processado no fígado e por aí distribuído para todo o corpo. Então há um período de adaptação necessário. Então o repouso pós-prandial, vamos dizer assim, e até mesmo porque dá um pouco de sono. Pode ver que depois de comer todos nós temos um pequeno sono. E isso é explicado do ponto de vista científico através do que se diz alcalose metabólica. Alcalose. Existe uma quantidade de um equilíbrio ácido básico que altera e essa alcalose dá sono. Então tem que respeitar de novo. Se nós respeitarmos o corpo humano, que é muito bem feito, ele responde muito bem. Então esse sono pós-alimentação é saudável. Lá em casa a dona Dora dizia assim, termina o almoço, a janta, vai depressa pro chuveiro. Antes que o processo digestivo se iniciasse, eu tomava um banho de 4, 5 minutos, sem prejuízo do processo. Mas se for tinha que ser em seguida. Meia hora depois ou não, ou mais, pode fazer mal. Mas especialmente se nadar. Só um banho de banheiro rápido não chega. Mas a natação, por exemplo, pós-alimentação, é totalmente contraindicado por esse processo. Agora, dormir depois do almoço é um negócio extraordinário. É muito bom. Doutor Budanese, ele sabe, nós recomendamos. Bota pijama para dormir 20 minutos. Não, mas aí é que tem gente que é fiasquenta, tem gente que fecha a casa, bota pijama e se despede. Aí existe uma coisa prática. Não, eu acho que a pessoa que tiver tempo pode fazer isso. Pode deitar, trocar, botar o pijama. Mas assim, pegar uma cadeira espreguiçadeira, uma cadeira do papai e a pessoa recostar, ela vai dormir 10 a 15 minutos. Ela termina acordando, porque não é uma posição para dormir muito tempo. Então, estrategicamente, a pessoa tem que se adaptar, claro. Tem alguns que fazem no escritório. Nas empresas, eles botam as poltronas. Tá? Então, isso aí é o que tem que se fazer. Claro, quem tem mais tempo pode fazer um pouco mais. Mas não se recomenda sonos longos. Isso é outro problema que a gente vê na prática médica. As pessoas que dormem muito após o almoço, 2 a 3 horas. E depois de noite não tem sono. E buscam, para nós, profissionais de saúde, remédios para dormir. Se eles dormem 2 ou 3 horas de sono após o almoço, não tem remédio que consiga fazer com que eles dormam. Então, claro. Agora, por outro lado, tem pessoas que almoçam bebendo e tratando de negócio. Aqui tem um. O cara tem uma saudade de mim. Esse troço está ficando perigoso. Eu passo 3 ou 4 dias fora, ele fica aí, ó. Não, mas isso foi muito comentado na tua vezes. Foi impressionante. Quanto almoça. Bebendo não. Almoça, bebendo e... Mas certamente tomando um cálice de vinho que é saudável também, né, doutor? Não, dependendo da circunstância, eu tomo uma caipirinha. Toma caipirinha. Claro. Toma uma caipirinha. E a minha caipirinha não é de vodka, não é de cachaça. De cachaça desse tamanho? Não é desse tamanho, para. Uma caipirinha pequenininha. Que choldrice. Que choldra. Toma um copo de vinho. Não, mas isso Mas isso que o Baldi faz, essas refeições de trabalho, né? Reuniões de trabalho com alimentação eventuais não vão fazer mal. Claro. Não deve ser uma rotina, não deve ser rotina.
Não, ele também é sábio, ele é sábio o suficiente para não fazer. Só quando a bolsa sobe. Vandanese, me lembrei do fabricante de vinhos que tinha aqui, o Oscar Guglielmoni. Viamão. Em Viamão, ele fazia vinhos. Era muito amigo dele. Era muito bom. Eu visitei a cantina dele. Muito lá. Ele era uma figura, era um poeta. Ao lado tinha a plantação de rosas meu Deus do céu, a família famosíssima de uma loja na Rua da Praia. Agora me fugiu o nome. O Oscar dizia, eu ia para lá de noite, ficávamos tomando vinho e ele cozinhava, ele era metido a cozinheiro, estava em fogo de chão, fazia umas paejas, fazia omeletes, era uma figuraça o Oscar. E ele me disse uma vez, ele disse, olha, quando tu fores para um almoço que seja uma reunião de negócios, ele não come, só mexe, suja o prato e toma no máximo um cálice de vinho branco. Toma um cálice de vinho branco. Tinto, não, vai ficar pesado. E não come, suja o prato. Vai ficar com a cabeça a 1000. E o teu oponente vai ficar meio embolesmado. Se tu estás numa reunião trocando ideias sobre o escritório, sobre a fábrica, tu estás conversando e não dá para conversar de boca cheia. Então, senão tu vai ter que mastigar na cara do teu colega. Ele não faz almoço de negócio, agora, ele almoça normalmente. Tu almoça normalmente. Não, ele se fala de negócio, fala de quase futebol, como se fala de futebol, de toma cachaça? Tomo caipira. Eu não tomo cachaça, eu tomo caipirinha de cachaça. Com açúcar. Que horror. Comercial. Isso. Toma caipirinha com gelo. Mas, depois come um galeto, né, Valdir? Galeto bom lá do Conca, sobrecoxa, é lá no Conca. E uma massa italiana. A massa, né? A polenta. Aquele pão queimado com sal. Mas em balde. Pão queimado. Olha aqui, aproveitando se eu como tudo isso que esse cara está dizendo, eu estaria aqui com 130, 140 quilos. Tu come o pãozinho queimado com sal aqui. Aproveitando que estão falando em vinho e em tira, com tudo. Vinho do Valduga. Vai lá o Radit, né? No médico, o médico diz, olha, o senhor vai ter que escolher ou o vinho ou a vida. Aí tá outra tirinha, tá o Radit assim, mas com este vinho é do Valduga? Sérgio. Ontem foi a festa máxima do cinema americano, que ontem até nem foi tão americano assim. Tinha filmes mexicanos. Globalizou. O Oscar também globalizou. Globalizou, exatamente. Essa é que é a verdade. Então por que ele disse Oscar em vez de Oscar? Mas enfim. E a nona, como é que vai? Mas enfim, assisti ontem a festa da entrega do Oscar, que é o prêmio do cinema americano. É uma demonstração da pujança do cinema americano, a demonstração da capacidade dos americanos de fazerem um cinema de excelente qualidade. Claro que junto com tudo que eles põem no planeta, tem muita porcaria que vem de lá, mas tem filmes fantásticos. E a seleção disso aparece quando se faz uma entrega de Oscar, sem dúvida nenhuma. O que eu quero falar é que a entrega do Oscar de ontem, eu há anos não via nada tão chato na televisão. Chato. Mas um negócio arrastado, mal produzido, aquela técnica. Não, mas os outros Oscars, as entregas, eram funcionais, eram coisas ensaiadas, eram justificadas. Só teve um processo que era um grupo de balé que se apresentava fazendo números de sombra, que aquilo é absolutamente geniais, só que cada apresentação durava 30 segundos. E dali para frente era uma chatice. Uma humorista americana fazendo a apresentação, péssima por sinal. Mas eles bastante. Eles tiram o Billy Crystal, daí tentam com 1, 2, 3, o David Letterman e tal, aí volta o Billy Crystal, não consegue botar outro. Ontem fizeram uma tentativa nova, a senhora chatésima, desfilando diversos terninhos nas suas apresentações, fazendo piada que só americano entende. Eles acham graça. Eles morrem de rir, mas piada sem graça nenhuma, piada para americano entender. E a produção, o processo de entrega, não entro no mérito aí se era prêmio para Ellen Mirren, pro Scorsese ou pro... O Alan Arkin foi um bom Oscar, né? Também, mas tem aí todo um processo político dentro desse esquema. Agora, como espetáculo de televisão, espetáculo assistido por bilhões de pessoas, transmitido para o mundo inteiro, aquela chatice de produção, que vergonha. Parece que Hollywood sabe fazer cinema,
não sabe fazer televisão. A bolsa fechou em alta de 0,42%. Se tu voltar, subiu. 0,42% de alta. Ele vai deixar eu falar até o final. O volume foi bom, foi superior a 2.952 milhões de reais. Estava em 13.800. Eu disse que foi bom. Sexta estava espetacular. Bom. Foi muito comentado na tua ausência. Estava em 4. 3 bilhões de Tu chegou a ler 4, né, Antônio? 4, mano. 8. JK foi testemunha. Eu vou conseguir? Vai. Tudo amigo. Eles são deixando. As maiores altas hoje. Ipiranga Petróleo, Ipiranga PN, 3,87% de alta. Arcelor, OL, 3,61%. Clabin, 2,41%. Essas foram as maiores altas. E as baixas, destaque para Vivo, PN, 2,50% de baixa, 2,5%. A Cirela, ON, 1,86%, baixa. TAM, baixa de 1,85%. O dólar, baixa de 0,23%, negociado ao final a R$ 2,84 de real. O paralelo em Porto Alegre, 2,12 por 2,18. O dólar estava melhor cotado no Uruguai. O petróleo... uma pergunta, o petróleo, só uma pergunta. 61 dólares e 39 centavos o barril. O risco Brasil, 182, o risco Argentina, 209. Foi o que aconteceu em síntese. Uma pergunta, um telespectador me pediu para eu te perguntar. Não, é verdade? É verdade, é sério, não, é sério. Se tu vende, se o Brasil pode vender ações de companhias estrangeiras. Tu não pode comprar para ele? Posso comprar para ele lá em Nova York. Lá em Nova York. Tu pode comprar em seguida. Tá. No programa que vem, sem dúvida nenhuma. Prometo, promessa é dívida, vou ficar com o teu e-mail. E um abraço também, porque Jesus é o centro do cristianismo. Só que ele não era católico, né? Ele era cristão. Vamos em frente. Eu dedicar o programa de hoje ao professor Jussara Maria Antunes Pereira. É uma profissional aposentada que tem se preocupado muito com ações educativas e preventivas. Segundo ela, há necessidade de nós de estimularmos cada vez mais essa prática no nosso meio. Gastamos pouco nessa atitude que é muito saudável para a população. Ivori, vou mandar um abraço para telespectadoras que eu encontrei ontem no shopping, Dona Olga, Dona Galina e Dona Mary. São telespectadores assíduos do programa, mandaram um abraço para todos. E também para João César Menezes e Ricardo Damasio, ambos... As vísceras dos peixes que são limpos ali no porto, em Pão de Leste, telespectadores. O que tu tá aí? Aonde? Tá te sentindo mal? Ô, Danese, tu tem tira a pressão desse... Estão aceitando? Tira a pressão desse cara aí. Estão aceitando o real lá. Ele tá com o piripaque ali, ele tá assim, ó. Continua. O Renato e a Dona Dalva Onofrio. Também lá na punta, a Berenice Endler, Jorge Endler, Heloísa Endler, Salsicha Endler. E o Silvio Luiz Petzol. Antônio Guedes e a Dona Leontina, obrigado. Barinei Souza, Terezinha Jardim Porto, isso agora já em Porto Alegre. O Guga, Maria Terezinha Jardim Porto. O Pedro Henrique, que é amigo do meu filho, colega. O Antero, que é o vô do Rodrigo. Um abraço a todos vocês. Ao Flecha ali de Novo Hamburgo, amanhã falamos sobre isso. E o Cláudio Oliveira. Amanhã. Tem mais amanhã? Tem. Coisa engraçadinha. Vai lá.